Nós louvamos a Deus pela presença de cada um que esteve aqui conosco. Estivemos juntos adorando a nosso Deus. E sempre que a gente organiza um encontro assim, sempre que nós estamos coordenando um encontro um pouco maior, onde nós estendemos o convite publicamente para todos os nossos queridos do Brasil inteiro, e como nós vimos aqui até de fora, nós nos lembramos das festas de Israel. Eu confesso para vocês que eu fico me lembrando daqueles momentos que a Bíblia relata, onde lá em Israel existiam 3 festas anuais que eram todos convocados, e eles se deslocavam de vários lugares do país, e não tinha avião, não tinha automóvel, não tinha ônibus, e eles preparavam as suas bolsas ali, as suas malas, pegavam de repente seus jumentinhos, seus camelos, ou andando mesmo, davam preferência às mulheres, às crianças para estarem ali e seguiam viagem. 1, 2, 3, 4, 5, uma semana viajando para ir e uma semana viajando para voltar. E muitas vezes a festa durava 3 dias, uma semana, e eles se programavam todo o calendário deles anual. A prioridade para eles era participar dessa festa do início ao fim. Nada era mais importante para eles, porque era um encontro onde eles poderiam rever amigos, rever irmãos, rever familiares, porque não tinha WhatsApp para ligar de vídeo, N. Oi, N, tudo bem? Familiares estavam distantes, e eles então se programavam e era uma festa, momentos preciosos, e eles não queriam perder nenhum momento, do início ao fim. Comiam juntos, cantavam juntos, oravam juntos, compartilhavam da palavra juntos, como nós estamos fazendo aqui. Quantas amizades foram feitas aqui? Quantos momentos bons e diálogos, conversas. Isso é bom demais, muito bom. E nós ficamos agradecidos a Deus. E o nosso desejo é que, de fato, o nosso povo, que hoje vive no extremo do tempo do fim, no extremo do fim do tempo do fim. Nós estamos vendo isso, que nosso povo valorize esses momentos. E que nós possamos aprender a como o povo de Israel valorizava esses encontros, que nós possamos aprender a valorizar enquanto podemos. Enquanto podemos. Eu não sei se no próximo ano será possível termos outro encontro desse, mas se for possível, se Deus permitir, comece a se programar desde já. Mas comece a se programar para você estar aqui no começo e só ir embora, de fato, quando a última mensagem de Deus para você tiver terminado. Que você venha com o espírito, sim, de fazer novas amizades, de encontrar amigos, de rever irmãos, de comermos juntos, as crianças, os jovens de conversar, as crianças de brincar, mas que você venha com o propósito de não perder nenhum momento de adoração. Porque, de fato, o que nos traz aqui, o que nos leva de volta, é o poder de Deus, é a sua graça, é a sua misericórdia, é o seu amor.
E é por isso que nós estamos respirando, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Que nós possamos ter esse espírito, que nosso povo possa aprender que esses momentos são preciosos. Que nós possamos verdadeiramente transmitir essa alegria a todos que não puderam vir por algum motivo. E aqueles que não puderam ficar também por algum motivo. Que nós possamos transmitir a seriedade, a importância de nós valorizarmos essas festas que Deus está nos proporcionando enquanto ainda podemos. Nós preparamos uma mensagem que tem a ver com praticamente tudo que foi falado aqui. E nós construímos aqui, pela graça de Deus, uma linha dorsal da justificação pela fé, onde nós vamos tocar em alguns pontos dessa poderosa mensagem que prepara o povo para a volta de Cristo. Nós já ouvimos isso aqui. E que esses tópicos que nós colocamos aqui, que nós vamos fazer uma viagem por esses tópicos, são apenas uma pontinha do que nós podemos nos aprofundar dentro de cada tópico que será apresentado. Nós poderíamos, com vários textos da Bíblia e do Espírito de profecia, em cada tópico desse, fazer uma mensagem de mais de 1 hora. Em cada tópico desse que nós vamos passar aqui numa viagem, nós poderíamos demorar uma pregação inteira. Como nós temos feito em alguns lugares. Nós passamos por Itaúna, fizemos uma semana de oração lá sobre justificação pela fé. Estivemos recente agora em passatempo com a família do irmão Bruno, família do irmão Daniel. E ali também trabalhamos em um fim de semana, justificação pela fé. E nós vamos trabalhar aqui agora em 1 hora. E eu separei, lembrando aqui um texto que o Espírito de profecia nos diz que nós vamos levar em viagem ao céu. Nós vamos levar quantos dias? De volta à presença do Pai, nós vamos levar 7 dias. E no 7º dia, o que vai acontecer? Vamos todos os salvos descansar. Para que então todos possam adentrar os portais da Canaã Celeste, obedecendo a todos os mandamentos de Deus. Parafraseando esse texto, nós separamos esses tópicos em 7. 7 dias de viagem. Para que, da situação que estamos, com a justificação pela fé, nós possamos alcançar o caráter de Cristo. Nós vamos iniciar essa viagem neste momento e eu convido a todos para que nós nos coloquemos de joelhos juntos para fazermos mais uma oração. Maravilhoso Deus, soberano Pai, de joelhos nos colocamos mais uma vez nesse início de semana, agradecidos, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Agradecidos, ó Deus, porque a Tua bondade, a Tua misericórdia tem nos alcançado. Agradecidos, ó Pai, por cada vida, por cada servo Teu que aqui está, ouvindo, ó Deus, mais e mais da Tua palavra, Tua poderosa palavra. Neste momento, Senhor, nós invocamos mais uma vez a Tua presença poderosa, para que os nossos corações, ó Deus, possam mais uma vez ser tocados pelo Teu poder, pelo Teu amor, a ponto, ó Deus, de nós não segurarmos nada de nós mesmos,
não escondermos nenhum pecado de ti, mas nos jogarmos por completo em teu altar, para que a tua obra seja manifesta em nossas vidas. Senhor, faça esse milagre em nós. Nós lhe imploramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Abra a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2. Nós espalhamos aí um papelzinho e pedi ao irmão Samuel que espalhasse alguns papeizinhos aí, foram 8, se eu não me engano, com textos bíblicos. Levante a mão quem recebeu, por favor. 8. Isso. Todos que receberam, deixem preparado aí já com a Bíblia aberta. Nós vamos agora abrir a Bíblia em Gênesis. Eu não dei para ninguém esse texto, mas os que receberam, na hora que aparecer o texto aqui, eu vou pedir que vocês leiam em voz alta, e eu fiz isso para ter essa dinâmica e também ganharmos tempo, tá bom? Mas abram comigo em Gênesis, no capítulo 2, verso 7. Deus criou a terra em 6 dias, e no 6º dia, a sua obra-prima, que fomos nós, em Adão, ele dá o maior presente que nós temos. Aquilo que é mais importante para todos nós. O que foi? Gênesis 2:7. Diz assim na minha versão: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o quê? Fôlego da vida, o sopro da vida, e o homem se tornou alma vivente. Então o que tinha nesse sopro? Vida. O que nós temos de mais importante? A vida. Essa vida era uma vida passageira? Vida eterna. Essa foi a vida que Deus soprou em nós, em Adão, e nos deu de presente. E Deus, ele deu uma condição para testar Adão e Eva também, porque Eva é parte de Adão, foi gerada de Adão. E esse teste, se eles fossem aprovados, esse teste simples, eles permaneceriam com essa vida eterna. Mas se eles fossem reprovados, o que aconteceria? Verso 17, leiam comigo. 2, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, o que acontecerá? Morrerás. E nós sabemos a história. Capítulo 3 de Gênesis traz a história, a triste história de que Eva e também Adão não passaram no teste. E aí começa a demonstração em nível maior do amor de Deus. A partir desse momento, Deus ele vai precisar demonstrar para todo o universo em grau cada vez maior e pleno o amor que ele tem pelas suas criaturas. Por quê? O título que nós colocamos, e até o final todos irão entender, o mistério de Deus. A partir desse momento, o homem agora passa a estar manchado pelo pecado. Coisa que antes não tinha, agora o homem está com uma mancha do pecado. Efésios 4:22, quem recebeu esse texto? Efésios capítulo 4, verso 22. Peço a todos que receberam um papelzinho que abram, para que a gente possa ter mais dinâmica. Efésios 4, verso 22. Muito bem, obrigado, irmão Samuel. O velho homem é o quê?
corrupto. Todos que nascem após a queda de Adão são corruptos. Essa é a mancha do pecado. Ellen White diz: somos esclarecidos pelos preceitos da lei, mas homem algum pode por ele ser justificado. Por quê? Pesado e achado em falta é a nossa inscrição. A mancha está em nossa natureza. Para Deus isso é um problema gravíssimo. Como tirar essa mancha? Já que agora, como foi mostrado aqui, em outras linguagens, nós temos uma mente carnal. O Egon diz assim: o pecado faz parte do seu próprio ser. Na verdade, ele diz assim: pode-se dizer que é você. Cristo, que sabe o que há em você, disse: pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O homem está manchado pelo pecado. O pecado habita em mim, diz Paulo no capítulo 7 de Romanos. Por isso que, em Testemunhos para a Igreja, no volume 5, o Espírito de Profecia diz assim: na tenra infância, as crianças devem ser ensinadas quanto aos reclamos da lei de Deus e a fé em Jesus, nosso Redentor. Para quê? Para purificar da mancha do pecado. Essa fé deve ser ensinada dia a dia por preceito e por exemplo. As crianças, na sua tenra infância, precisam saber que elas estão manchadas pelo pecado. E precisam ser ensinadas por preceito e exemplo a serem purificadas dessa mancha que todos nós temos. E agora nós vamos agravar um pouquinho a dificuldade de Deus para nos levar de volta. Lembra que nós estamos numa viagem. Porque o padrão do céu, rapidamente, Romanos 2,12. Romanos 2,12. Nós seremos julgados pela lei. E o que a lei exige de nós? O que a lei exige de nós? Perfeição, ser imaculados, irrepreensíveis. Agora, como Deus vai nos levar de volta se eu tenho na minha natureza a mancha e o padrão dele é perfeição? Como que Deus vai resolver esse problema? Como que ele vai demonstrar seu amor? Porque tudo que nós fazemos, tudo que podemos fazer de nós mesmos, nós vimos aqui, está contaminado pelo pecado. Isaías 64, verso 6 foi citado aqui em uma das pregações, que diz que nós somos como o imundo, e as nossas justiças são o quê? As nossas justiças. Justiça é fazer o bem. Também foi apresentado isso aqui nesse congresso. Justiça é fazer o bem. E elas não servem para Deus, porque está contaminado com o pecado. O Espírito de Profecia diz: para que possamos receber auxílio de Cristo, devemos compreender nossa necessidade. Cumpre-nos conhecer-nos verdadeiramente, como Daniel acabou de pregar. Unicamente ao que se reconhece pecador pode Cristo salvar. Só quando vemos nosso inteiro desamparo e renunciamos a toda confiança própria, lançaremos mão do poder divino. Aqueles que ainda não compreendem essa primeira parte não podem avançar. Não podem avançar.
porque ainda não entenderam a gravidade do problema para compreenderem o tamanho da solução de Deus. E aí vem o nosso clamor. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando nós entendemos isso, esse é o nosso clamor. Miserável homem que sou. Vamos avançar então para o segundo dia da nossa viagem. Deus tem uma solução. Deus, ele, na sua infinita sabedoria, no seu imenso amor, indescritível, ele elaborou uma solução. E a solução está lá em Isaías 42, 1-4. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. E as ilhas aguardarão a sua lei. Cristo se ofereceu ao Pai. Pai, eu vou levar a justiça de volta para a terra. Porque o pecado tirou a justiça dos teus filhos. Eu vou levar a justiça para a terra. E então Deus, nosso Pai Celeste, através de Cristo, põe a justiça novamente aqui na terra. E aí João 1, verso 4 diz assim, olha, quando Cristo se encarna, quando Cristo se une à nossa carne pecaminosa, João diz assim, nele estava o quê? E mais um pouco. E a vida era a luz dos homens. Aquela vida eterna que Adão perdeu pela desobediência. Através de Cristo, o Pai coloca novamente esta vida na terra. Nele está a vida. E mais do que isso, Ele é a vida. Por isso que o texto diz, e a vida, que é uma pessoa, agora se torna o quê? A luz dos homens. Cristo traz a justiça de Deus novamente a essa terra. E agora, nós precisamos da nossa justiça? Nós precisamos da justiça de quem? Que procede de Deus. Finalzinho do texto. E a sua justiça, nossa, no caso, que nós precisamos, que de mim procede, diz o Senhor. A justiça que nós precisamos, a justiça que nós precisamos ter hoje, não é a nossa, é a que procede de Deus. Vamos avançar para o terceiro dia. Como obter essa justiça? Vamos continuar a nossa viagem de volta à perfeição. Filipenses 3, verso 9. Quem está com esse texto? Que eu seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Essa para Deus é o quê? Trapo de imundícia. Eu preciso agora da justiça que vem de Deus pela fé. Muito bem. Então, como que vem essa justiça? Pela fé. Efésios 2, 8-10 diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quais boas obras? As quais, quem preparou? Deus preparou para que fizéssemos o quê? Andássemos nela. Nós não precisamos das nossas obras, porque elas estão, o quê? Poluídas pelo
pecado. Nós precisamos das obras de Deus, que Ele já preparou, já estão prontas. Estão prontas em quem? Em Cristo. Essas obras já estão prontas. Ele já preparou para que nós andássemos nelas. Já que essas obras vêm pela fé, o que é fé? Quem já estudou comigo? Quem já estudou esse assunto? O que é fé mesmo, que Daniel falou aqui agora? Crer no poder da palavra de Deus. Essa é a linha. Crer na poderosa palavra de Deus. Onde nós vemos isso? Rapidamente, quem está com Mateus 8, de 8 a 10? Queridos, o centurião estava com um servo dele doente, foi até Cristo, e Cristo falou assim: eu vou à tua casa para curá-lo. E aí o centurião falou assim: não precisa. Não precisa ir em minha casa, eu não sou digno, ó. Eu não sou digno. Miserável homem que sou eu, não sou digno de que entre na minha casa. Não precisa. Faz o que apenas? Dize uma palavra e o meu servo será curado. E ele dá um exemplo. Olha, Senhor, eu também sou homem, sujeito à autoridade, e eu tenho homens debaixo da minha autoridade. Quando eu recebo uma ordem, eu cumpro. E quando eu falo também, os que estão debaixo da minha autoridade cumprem. Então, só fala uma palavra e o meu servo será curado. Jesus parou. Olha, quando Jesus chama a atenção, a Bíblia fala assim: Jesus maravilhou-se e disse assim: olha, nem aqui no meio do meu povo, nem em Israel, eu encontrei tão grande fé. Fé, então, é o quê? Crer na palavra que sai da boca de Deus. Crer que essa palavra é poderosa, ela é viva, ela é eficaz para separar pecado do pecador. Junta e medula. Será que é assim que nós cremos? Vamos avançar. Desejado diz assim: Cristo afirmou que sua palavra era em si mesma uma chave que revelaria o mistério aos que estivessem preparados para recebê-lo. Ela quem? A palavra possuía em si, a palavra possui em si um poder que a recomenda. E isso era o segredo da ampliação de seu reino de verdade. Desejava que Pilatos compreendesse que unicamente recebendo a verdade, ou seja, a palavra da verdade, e dela apoderando, poderia ser restaurada sua o quê? Sua o quê? Por que arruinada a natureza? Porque está o quê? Manchada pelo pecado. Somente recebendo a sua palavra, a palavra da verdade, ele poderia ser restaurado. A sua natureza arruinada poderia ser restaurada. Então agora, o que é impossível ao homem é possível para quem? Para Deus. As obras que nós precisamos são as nossas? A obediência que nós precisamos é a nossa? É a obediência de quem? De Deus em Cristo, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O Pai e o Filho estavam unidos na reconciliação do pecador com Deus. E é importante nós entendermos isso, porque o pecado nos separou do Pai. E quando Cristo viu isso, falou: Pai,
eu vou. E eu vou ser o mediador. Eu vou estar entre a tua glória e o pecador. Eu serei o mediador. E o Pai aceitou. Os anjos tentaram se oferecer. Mas Jesus falou assim para eles: olha, vocês não têm a vida do Pai. O único ser no universo que tem a vida do Pai sou eu. Porque eu sou parte do Pai. Jesus disse aos anjos: a vida de vocês não serve. É por isso que João, no versículo 4, ele fala: nele estava a vida. A única vida que poderia nos levar de volta seria a vida do Pai, que está em quem? Está em Cristo. Nós vimos mais, Cristo é a vida. Tudo que Deus e seu Filho nos dão, primeiro eles são. Deus é amor, mas Ele nos dá amor. Deus é vida e nos dá a vida. Vamos avançar na nossa viagem. Vamos agora entender um pouco da prática. Até agora nós vimos teoria. Nós aprendemos, nós entendemos conceitos importantes. Agora nós vamos avançar da teoria para a prática. Vamos avançar para o 4º dia, praticando a justiça de Deus. Quem está com João 6,63? Irmão Igor, por favor. O Espírito é o que vivifica. A carne não tem valor, não serve para nada. As palavras que eu vos digo são o quê? Então, a vida que Cristo trouxe para essa terra, a sua justiça, a justiça de Deus, está aonde? Vou repetir o texto. As palavras que eu vos digo são o quê? Nas palavras de Deus está o Espírito e está a vida que Deus quer de novo nos presentear. De novo Ele quer nos presentear. E nós precisamos entender isso para que possamos agora praticar a justiça da fé. O maior discurso de Cristo diz assim: ao receber a palavra, recebemos a quem? Recebemos a Cristo. E só os que assim recebem suas palavras que estão construindo sobre ele. Seu poder, sua própria vida, residem aonde, queridos? Residem na sua palavra. À medida que recebeis a palavra com fé, ela quem? A palavra, ela vos comunica poder para... muito bem. A palavra, a vida e o Espírito de Deus estão nessa palavra. E à medida que nós recebemos essa palavra, não simplesmente como uma palavra qualquer, mas a palavra é uma pessoa, é Cristo. À medida que nós nos aproximamos dela dessa maneira, essa palavra, que é uma pessoa, que é Cristo, comunica poder para que eu possa então ter as obras de Deus que já estão preparadas. Entenderam o obedecer ali? Quando eu recebo a palavra, quando eu medito na palavra, quando eu leio, quando eu estudo, quando eu faço uma leitura viva, eu estou recebendo a Cristo. E Cristo em mim me faz obedecer. Vamos avançar. Estamos ainda no 4º dia. Paulo diz: tomai então agora
o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? O que o capacete faz? E o que a espada faz? Ah, que interessante. A palavra de Deus, ela nos protege da tentação e ataca o nosso pecado. Ataca a natureza corrompida. Ataca a corrupção do meu coração, porque é do coração que procedem todo o mal. Esse é o ponto central. Claro, exatamente. Mas nós vamos avançar. Mas nós precisamos compreender isso para praticar a justiça de Cristo, a justificação pela fé. Gravem essa frase, aqueles que ainda não gravaram. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Então, quando você olhar agora para as ordens de Deus, não olhe mais como ordem. Você vai olhar como promessa. Êxodo 20, verso 1 é o início de quê? Dos 10 mandamentos. Deus falou o quê? Essas palavras dizendo, e aí começa, não terás outros deuses diante de mim. Isso é uma ordem? Ah, isso é uma promessa, irmã Hilda. Deus não está dizendo para a senhora assim, olha, irmã Hilda, não terás outros deuses diante de mim, porque se a senhora tiver, eu vou matá-la. Não. Deus está dizendo assim, filha, ande do meu lado, e eu farei com que você não tenha outros deuses diante de mim. Filho, ande comigo, e eu farei com que você não mate. Filho, ande aqui do meu lado, e eu farei com que você guarde o sábado, que você ame o meu dia, que você ame me adorar. Eu digo isso, queridos, porque eu já tive com alguns irmãos da nossa fé, e quando nós estávamos estudando esse assunto, virou para mim e disse assim, eu não tenho prazer no sábado. Eu sou daquele tipo que, quando entra o sábado, eu entro porque eu sou um guardador do sábado, só que quando está chegando a tarde ali do sábado, que vai finalizar no pôr do sol, eu estou ansioso para chegar logo, porque parece que eu estou preso nesse dia, eu quero fazer as outras coisas. Ele tem como uma ordem, ou tinha talvez, não sei hoje, que ele entendeu o processo. Quantas das nossas crianças, quantos dos nossos jovens, quantos dos nossos irmãos ainda não permitiram que a palavra faça em nós a obra de Deus? Produza em nós o sentimento que há em Cristo Jesus, para que nós possamos verdadeiramente amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Quantos de nós não entendemos esse processo e ficamos olhando para as ordens de Deus como se fossem ordens que Ele está aqui e você está ali e Ele está de repente com uma varinha, caiu, levanta. Quantos criam essa imagem do nosso Pai Celestial? Quando Deus fala assim, filho, anda comigo e ser perfeito. Isaías 26, 12. Senhor, tu nos darás a paz. Por quê? Porque tu és o que fizestes em nós todas as nossas obras. Nós só temos paz
quando nós entendemos que é Deus, através de Cristo em nós, operando, que produz as obras que Ele já preparou. No Desejado diz assim: à medida que a fé assim recebe e assimila os princípios da verdade, tornar-se eles parte do próprio ser e a força motriz da vida. A palavra de Deus recebida na alma faz o quê? E entra no desenvolvimento do caráter. Ao alimentarem-se de sua palavra, acharão que ela é o quê? Espírito e vida. A palavra faz o quê, queridos? Destrói a natureza carnal, terrena, e comunica o presente de Deus para nós. Nova vida. E não é uma vida eterna, não é uma vida passageira, é a vida. Hoje nós podemos ter a vida eterna. Hoje. Se nós nos apropriarmos da palavra de Deus, da poderosa palavra de Deus, e olharmos para ela como promessas habilitadoras, nós temos presente a vida eterna. Em cada mandamento, parábola de Jesus, em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus, está o poder, sim, a vida de Deus, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e caráter de Deus. Sabe por que o diabo tira seu tempo para não estudar a palavra? Sabe por que Satanás te dá um monte de tarefas, de preocupações, de correrias, para que você não valorize, não priorize na sua vida a palavra? Porque ele sabe disso. Porque ele sabe disso. Por isso que o povo de Israel, que conhecia a justificação pela fé, eles tinham toda essa mensagem. Não pensem que eles não tinham. Deus deu essa mensagem desde o princípio. Por isso que eles valorizavam as festas, os encontros, os momentos de estudo. Eles não perdiam nada. Porque a todo momento que nós estamos aqui agora, lendo a palavra, abrindo as escrituras, nós estamos recebendo o que de Deus? Vida e poder. Vida e poder. Só podemos vencer crendo em cada palavra que procede da boca de Deus. Precisamos saber o que está escrito, a fim de não sermos derrotados pelos enganos e encantamentos de Satanás. O que nós precisamos fazer, então, daqui para frente? Quando Cristo me convence do pecado, seja qual for, pegue a palavra, guarde no seu coração, para não pecar contra Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Qual é o seu defeito? Qual é o pecado que ainda habita em você? Você precisa pedir a Deus, orar com as palavras de Davi: sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus. Vê se há em mim algum caminho mau. Quando nós oramos assim, o que o Espírito de Deus faz conosco? Ailton, entrega isso. Você precisa abandonar isso. E o que o Ailton vai fazer agora? Senhor, me dá uma promessa, porque eu não consigo. Mas eu sei que a sua palavra é poderosa para operar em mim o querer e o efetuar segundo a minha vontade? Segundo a vontade de Deus. Quantos de nós estamos praticando a justiça de Cristo? O mundo diz assim, olha, se você é nervoso,
Se você não gosta de receber afrontas e quando alguém te ofende, você automaticamente já retruca, aí o mundo diz bem assim, olha, para, respira e conta até 10. Não é assim? Como que Deus diz? Para, ora, lembre-se da minha poderosa palavra e reivindique. Porque a palavra, ela tem em si mesmo o poder e a vida e o caráter de Deus. E ela vai destruir essa natureza carnal que ainda você tem. Isso é a batalha da fé. Se nós não estamos guardando a palavra no nosso coração para que ela produza em nós a obediência, nós não entendemos a justiça de Cristo. Para nós ainda é uma teoria. E tudo que foi falado aqui em relação à família, à alimentação, modéstia, tudo, você tem promessa. Para tudo Deus deixou promessas. Palavras poderosas que tiram de nós o nosso próprio desejo. Só crendo que nós podemos vencer. E é por isso que em Atos dos Apóstolos diz assim: convém lembrar que cada verdadeiro filho de Deus tem a cooperação dos seres celestiais. Exércitos invisíveis de luz e poder auxiliam os mansos e humildes que creem nas promessas de Deus e fazem o quê? Tem que reclamar. Tem que reclamar. Tem que guardar no coração. Se vocês lerem Efésios, capítulo 6, nós lemos que diz que o capacete da salvação e a espada do Espírito é a palavra de Deus. No verso seguinte fala assim, orando a todo tempo em Espírito. No verso seguinte, orando a todo tempo em Espírito. Orando com as minhas próprias palavras? Posso, mas junte com as suas palavras a poderosa palavra de Deus. Lembre-se das promessas e reivindique em oração. Não importa onde você esteja, não importa com quem você esteja, o que você esteja fazendo, ore a todo tempo em espírito. Isso é andar com Deus. Vamos avançar. Quinto dia da nossa viagem, Cristo em vós. Queridos, tem um texto em 1 João 4, verso 3, e alguém, por favor, leia na sua versão. Eu quero que todos abram a Bíblia agora. 1 João 4, verso 3. 1 João 4, verso 3. Vitor, como que está na sua versão aí, por favor? Então, na sua versão, você acabou de ler, que diz que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, é assim mesmo que está aí? Tem alguém que tem versão diferente? Veio em carne, não procede de Deus. Todas as linguagens diz veio em carne. Não tem o veio em carne. Essa versão está bem errada. Tem que ter o pelo menos veio em carne, porque é uma tradução errada. A tradução da King James em inglês está assim, olha. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem presente na carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O tempo aqui é vem, presente. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem na carne não é de Deus, não procede de Deus. O contexto aqui é justamente Cristo em nós. 1 João 3, 24. Um pouquinho atrás aí. Capítulo anterior, último verso. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. E ele, nele. Ele quem? Cristo. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. E aí João continua. Por isso que ele vai falar, logo depois, no capítulo 4. Todo espírito que não confessa que ele vem na carne, não é de Deus. Porque nós precisamos entender que Cristo vem em nós.
através do seu Espírito. Nós precisamos compreender isso. Não é veio. Ele veio em carne também, claro, mas é mais do que isso. Ele vem na nossa carne pela fé. Por isso que é importante você sempre se lembrar, a palavra é Cristo, a vida é Cristo, o Espírito é Cristo. A palavra que eu vos digo são... A palavra é quem? É Cristo. A palavra que eu vos digo são Espírito. Quem é o Espírito? E são... Quem é a vida? Jones comentando esse texto, e é interessante, Jones comentando esse texto, ele diz o seguinte: o que poderia representar melhor uma forma de piedade, não só sem o poder, mas negando este poder, do que aquele reino universal. Ele está se referindo aqui à Igreja Católica. Porque esta forma de piedade negará que Jesus vem na carne. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem na carne, esse é o Espírito de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus vem, aí ele comenta, ele dá uma pausa e comenta, não que ele veio, mas que vem agora na minha carne, que a minha carne é o que mesmo? Corrupta. Pecaminosa e corrupta. Ele vem na nossa carne pecaminosa e corrupta. Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo habitando dentro. Deus reinando no reino de Deus que está dentro de vocês. É isso que significa. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem na carne não é de Deus. E este é o espírito do anticristo. 1 João, ele cita aqui 4, versos 2 e 3. E vocês os venceram, filhinhos, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Por isso Jesus disse, sem mim, absolutamente nem tentem guardar mandamentos. Sem mim, nada podeis fazer. O texto continua. Quem é aquele que está no mundo? Ele é o rei deste mundo, Satanás. Maior é Cristo que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Então, como que você recebe a palavra agora quando você estiver estudando a palavra? Você precisa se lembrar do processo. Você está recebendo Cristo. Quando você é convencido de um pecado, de um defeito, que ainda corrói por dentro ainda, que a natureza corrompida ainda está clamando por ele, você memoriza uma palavra e você ora, falando essa palavra, Cristo está destruindo a sua natureza corrompida e está limpando a mancha do pecado e está produzindo em você uma nova criatura, um novo homem, criado segundo a vontade de Deus. Esse é o processo. O veio na carne se limita apenas a Cristo no passado. Ele veio na carne. Não, veio não está errado, mas o texto diz mais. Ele veio na carne, ele assumiu a minha carne pecaminosa e venceu, para que agora ele pudesse, através do seu Espírito, da sua divindade, vir na nossa carne. E já não seja mais nós quem vivamos. Que nós sejamos crucificados com ele, para que ele possa viver em nós. E a vida que nós vamos levar a partir de agora não é a nossa, é a vida da fé. É isso que Paulo está dizendo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos avançar.
Olha que interessante, queridos. Abram comigo em João 14. Olha que coisa linda quando nós entendemos isso. João capítulo 14. Quando vai falar do outro Consolador, no verso 16, o verso 17 fala que o outro Consolador é o Espírito da Verdade. E esse Espírito da Verdade, o texto diz assim, que habita convosco presente e estará onde? Em vós. E o verso 18, Jesus diz assim, eu não vos deixarei sem consolo. A minha linguagem diz, órfãos. Voltarei para vós. Voltarei para vós. E aí no verso 23 agora, observem aqui o que Jesus vai dizer agora nesse processo. Primeiro ele fala, eu em vós. E agora ele faz uma revelação completa no verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e iremos a ele, a minha linguagem diz, outras diz, e viremos, e faremos nele, quem fará morada em nós agora? O Pai e o Filho. Mas por que Jesus primeiro revelou, eu em vós? Porque o Pai não poderia vir direto a nós, porque senão nós seríamos consumidos. Mas agora que Cristo veio, assumiu a nossa carne, Deus, o Pai, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Agora, Cristo em nós, o Pai fala assim, filhinhos, agora, em Cristo, eu posso estar com vocês também. E aí a salvação fica completa. Porque Cristo não é só um mediador lá que está fazendo a obra. E o pai, diante do Pai pedindo, Pai, aceita o meu filho. Não, não é só isso. Cristo está em nós. E se Deus está em Cristo, Deus também está em nós, produzindo as obras que Ele mesmo pediu, que Ele mesmo quer. Nós só precisamos entender o processo. Nós só precisamos entender esse processo. E é por isso, queridos, que a doutrina da Trindade, Satanás criou essa heresia para tirar de nós o Pai e o Filho. É por isso que é tão grave. Vamos continuar nossa viagem. Chegamos no 6º dia. Por favor, não olhem para o relógio. O poder da vontade. O que é o poder da vontade? Já foi falado aqui. Vamos avançar. É a escolha. Deus, lá em Gênesis 3,15, nos libertou da escravidão de nem poder escolher. Porque Paulo fala em Romanos, não há quem busque a Deus, nenhum só. Deus precisou intervir para nos dar o direito de escolha. E agora nós temos liberdade para escolher de quem somos servos. Abram comigo agora em Gênesis, por favor. Esse texto também acho que eu não distribuí. Alguém pegou Gênesis? Não. Gênesis 32. Jacó enganou seu irmão, foi para a terra de Labão, construiu família, ficou rico lá na terra de Labão, tiveram que se separar. Jacó, então, decidiu voltar para sua origem, sua terra natal. Esaú ficou sabendo de que ele estava voltando, pegou 400 homens e foi de encontro a Jacó. Jacó ficou sabendo que Esaú estava vindo com 400 homens, criou uma estratégia. Depois vocês leiam o capítulo 32 todo. Ele vai criar uma estratégia para apaziguar a ira do seu irmão, do engano, que ele tinha feito há vários anos atrás. Só que
Além de criar uma estratégia humana, o verso 22 diz assim, Gênesis 32, verso 22. E ele levantou-se naquela noite e tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E ele os tomou e os enviou a passar o ribeiro e enviou o que ele tinha. E o verso 24 diz assim, e Jacó foi deixado só. E aí começa a luta de Jacó. Jacó estava sozinho. Queridos, nesse processo de transformação, nesse processo da justificação pela fé, nós temos a nossa vontade. E devido à nossa natureza carnal, terrena, corrompida, quando nós nos deparamos com a vontade de Deus, muitas coisas são difíceis porque elas ardem de dentro para fora. É um desejo que às vezes nós herdamos e cultivamos a tal ponto que quando nós nos deparamos com a vontade de Deus, pegamos as promessas, esse processo é doloroso, é difícil, dói. Cada um tem as suas lutas e às vezes são comuns. Às vezes são comuns em todos nós. Todos nós sofremos com o egoísmo que está arraigado, enraizado em nossa natureza. E essa é uma das grandes vitórias, talvez a maior que Deus quer fazer em nós. Tirar o egoísmo, o egocentrismo que é o eu. E nesse processo é uma luta exemplificada pela luta de Jacó. Jacó lutou e a Bíblia diz que foi a princípio, ele achou que estava lutando com um homem. Ele achou que estava lutando com um homem. E a Bíblia diz que ele lutou a noite toda pensando que estava lutando com um homem. E ele estava prevalecendo. E de repente, ao amanhecer, esse que ele pensou que era um homem, toca a juntura da sua coxa. E quando aconteceu esse toque, ele falou, opa, não é um homem. Não é um homem. Porque um homem comum não faz isso que ele fez aqui agora. Jacó começou lutando pensando que era um homem. Mas quando Jesus tocou, quem era que estava lutando com ele ali? Era Cristo. Quando Cristo tocou a conjuntura da coxa dele, opa. O que ele fez agora? Ele agarrou a Cristo. E ele falou assim, eu não te deixarei ir. Enquanto eu não receber essa bênção. Queridos, vai ter coisas na nossa vida que você vai ter que fazer isso. Tem defeitos de caráter que é simples. Quando você perceber que Deus não quer, você vai falar assim, Senhor, você deixa. Se apegue à promessa, porque o seu coração precisa ser limpo. Mas tem casta que Jesus falou, essa casta só sai com o quê? Jejum e oração. Você precisa agora clamar, lutar. Senhor, eu não te deixo ir enquanto o Senhor não me abençoar. Tem pecados, queridos. E os principais deles são justamente esses que procedem do coração. Egoísmo, orgulho, vaidade, intemperança. Só com uma luta verdadeira, uma entrega completa, uma persistência, você pode vencer. Mas o texto diz mais. Jacó percebeu quem é que estava ali. E a partir do verso 29, e Jacó lhe perguntou, Gênesis 32, 29. E Jacó lhe perguntou e disse,
dize-me, rogo-te, teu nome. E ele disse, por que é que tu perguntas o meu nome? E ele o abençoou ali. Verso 30 diz assim, e Jacó chamou o nome do lugar Peniel, pois eu tenho visto a Deus face a face. Mas com quem que ele lutou ali? Com quem que ele lutou? Ah, com Cristo. Mas por que Moisés, ao relatar esse episódio, diz que Jacó disse, eu tenho lutado, tenho visto a Deus face a face. O pai já foi visto por algum pecador face a face? Por que não pode ser visto? Porque a glória do pai, a suprema glória do pai, consumiria o pecador. Então, quem é que representava o pai? Cristo. Mas Jacó lutou com Deus. Jacó viu a Deus face a face. A Bíblia está se referindo a Cristo como Deus? Sim ou não? Pode isso? Queridos, na luta contra o pecado, se você não reconhecer quem é Cristo, nunca haverá completa vitória. Se você não reconhecer a divindade de Cristo, nunca haverá completa vitória. Você vai achar que está lutando com um homem, que quem está ali é um homem, quando na verdade é o Filho de Deus, que a Bíblia chamou, Moisés chamou de Deus nessa batalha. E a história diz que Cristo, nesse momento que Jacó reconheceu quem ele era, mudou o nome de Jacó. Sabe o que significa isso? Sabe o que significava nome no Velho Testamento? Caráter, queridos. O nome de Jacó passou a ser Israel, porque ele viu a Deus face a face. Queridos, se vocês pegarem os livros de Wagner e Jones, livro de Wagner, Cristo e sua justiça, lá vai ter um capítulo que diz que o título é assim, Cristo é Deus? No livro de Jones, Caminho consagrado à perfeição, também sobre justificação pela fé, vai ter um capítulo lá, qual? Cristo é Deus? Queridos, se nós não reconhecermos a divindade de Cristo, nunca alcançaremos o sétimo dia que nós vamos chegar nele. Porque o caráter de Jacó foi completamente transformado pela graça, pelo poder, pela vida que o Pai deu a Cristo quando o gerou. E nós precisamos compreender esse processo. É por isso que na mensagem de 1888, esse era um ponto que era muito ressaltado. E era tão ressaltado naquela mensagem que muitos achavam que havia um menosprezo ao Pai. E aí, o Wagner, para esclarecer isso, ele escreveu o seguinte, leiam comigo. Ao argumentar a perfeita igualdade do Pai e do Filho, e o fato de que Cristo tem a mesma natureza de Deus, não é nosso objetivo ser entendidos como ensinando que o Pai não existia antes do Filho. Não. Não deveria ser necessário guardar esse argumento para que alguns não pensem que o Filho existiu tão prontamente como o Pai. No entanto, alguns chegam a esse extremo, que nada acrescenta à dignidade de Cristo, mas diminui a honra que lhe é devida, pois muitos jogam fora toda a verdade, antes, senão, aceitam uma teoria tão obviamente fora de harmonia com a linguagem das Escrituras, que Jesus é o unigênito Filho de Deus.
ele foi gerado, não criado. Ele é da substância do Pai, de modo que, em sua própria natureza, ele é Deus. E desde que é assim, foi do agrado do Pai, o soberano do universo, que nele habitasse toda a plenitude. Colossenses 1,19. Ou, como afirma o apóstolo em Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, embora ambos sejam da mesma natureza. O Pai é o primeiro no tempo. Ele também é maior, porque não teve um começo, enquanto Cristo teve um começo. O Égoner precisou esclarecer para alguns, porque alguns estavam achando que Cristo estava sendo colocado em hierarquia, no mesmo patamar que Deus. Quando, na verdade, se nós não entendermos quem é Cristo, nunca o nosso caráter poderá chegar à plenitude do conhecimento do Filho de Deus. Exatamente. Vamos avançar. Abram comigo. Ainda nós estamos no 6º dia, a entrega da vontade. Jesus no Getsêmani, a única passagem, presta atenção agora, a única passagem na Bíblia que mostra Jesus entregando a sua vontade é no Getsêmani. O peso do pecado, do meu e seu pecado, foi tão poderoso, tão forte sobre ele. O Pai precisou moê-lo por minha causa e por sua causa. A ponto de Cristo orar: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E a Bíblia diz lá em Mateus 26 que Jesus sentiu uma agonia de morte. Essas são as palavras que estão lá em Mateus 26. Uma agonia de morte ele sentiu nesse momento. Sabe por quê? Porque ele tinha medo da separação do Pai. Ele tinha medo que o pecado fosse tão forte que ele não suportasse e ele ficasse para sempre separado de seu amado Pai. Coisa que nunca havia acontecido. Essa era a agonia de morte que Jesus sentiu. E Paulo descrevendo isso no capítulo 5 de Hebreus. Muito obrigado. Cristo, nesses dias da sua aflição, ele ofereceu o que a Deus? Clamores e súplicas, com lágrimas, a quem o podia livrar da morte. Queridos, como tem sido a sua oração diária? Como tem sido a sua oração diária? Porque nós estamos no 6º dia, entrega da vontade. Como tem sido a sua oração diária? Você já entregou sua vontade para Deus? Jones, no livro que o Danilo leu ontem, Mensagem do Terceiro Anjo, 1893, ele pergunta: vocês já entregaram a vontade para Deus? Alguns dizem assim: mas como entregar? Como entregar a vontade para Deus? Eu não sei se eu entreguei minha vontade para Deus. Alguns respondiam. Talvez alguns aqui estão assim também. Como? Eu não sei se eu já entreguei. E aí Jones fala assim: olha, você já contou para ele? Você já falou com ele que a sua vontade agora é dele? O que é isso, queridos? O que é essa questão de a minha vontade agora é dele? Vamos lá. O que é a vontade mesmo? Ah, escolha. Eu tenho o direito de escolher. Essa é a vontade. É o direito de escolher. Só que a Bíblia ensina que a nossa vontade tem que ser entregue para Deus, para que a vontade de Deus seja feita em nós, não é assim? Então, o que eu tenho que fazer todos os dias agora? Com clamor, com lágrimas e com súplicas.
Senhor, eu não quero mais escolher. O Senhor me deu o direito de escolher. Eu não quero mais escolher. As minhas escolhas agora são tuas. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que o Senhor quer que eu vista, que eu coma? Como que o Senhor quer que eu trabalhe? O que o Senhor quer que eu fale? Senhor, eu não quero escolher mais. Eu quero fazer a tua vontade. O Senhor me deu o direito de escolha, pois eu escolho a ti. Faça por mim. Faça em mim. Faça comigo. Mas eu estou cansado de tentar eu mesmo fazer a tua vontade. Eu não consigo. Só que Jones, ele fala, como que você tem feito isso? E aí você, talvez, estou falando para pessoas que têm orado de forma muito simplória todos os dias. Faz a sua oraçãozinha de manhã, faz a sua oraçãozinha à noite. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela vida, que eu fui e voltei. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. De manhã, obrigado, Senhor, pela manhã, me acompanhe agora. É assim que você tem orado? Se é assim, queridos, olhe para o Getsemane. Olhe para Jacó, no Val de Jaboque. Jacó estava com angústia de morte. Se vocês lerem o capítulo 32, verso 7. Jacó estava com angústia de morte, porque Esaú estava vindo para matá-lo. Jesus no Getsemane estava com angústia de morte, com medo da separação do Pai. E nos dois casos, Jacó e Cristo, eles oraram com choro, com lágrimas e com súplicas para entregar a sua vontade, para que o seu caráter fosse transformado, para que eles fossem abençoados. E nós, sabe o que estamos fazendo? Nós estamos no tempo do fim. Jesus está voltando. Olha, o decreto dominical está logo ali. E se o decreto dominical sair e eu não estiver selado, estou perdido. E a gente fala assim, e aí a gente vai, Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida. Senhor, muito obrigado. Aquelas orações, Senhor, cria em mim um coração novo. Queridos, nós precisamos aprender a orar. Você tem que se entregar, como Cristo e Jacó se entregaram como nosso exemplo. Senhor, muda o meu coração. Chore com Deus, entre o pórtico e o altar. Clame a Deus todos os dias. Pela manhã, você não pode se levantar com uma oração comum. Você tem que se entregar, se crucificar todos os dias. Com oração e súplica, com angústia de morte, porque você sabe, eu sei, você sabe, que se o decreto sair e o selamento se encerrar, se o caráter nosso não estiver perfeito como o de Cristo, nós estamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. Se isso não traz uma angústia para você, se isso não traz um desejo de se jogar todos os dias, porque Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Se você não fizer isso todos os dias, você não entendeu o processo. Qual é o seu defeito? Pegue a promessa. Grave no seu coração. Se não gravou, coloque o dedo em cima com a sua Bíblia. Senhor, transforma o meu coração, Pai. Eu não posso mais fazer isso. A tua palavra destrói essa natureza, Senhor. Porque se o Senhor não fizer essa obra em mim, eu não consigo. Querido, se nós não estivermos orando dessa forma, nós não entendemos o processo. É como se nós estivéssemos na frente da batalha, uma festa.
Todo mundo festejando na frente de batalha. Pronto para tomar um tiro. Era assim no povo de Israel. O povo de Israel vivia em batalha. E nós estamos na frente de batalhas, reconhecemos que somos o último povo. Reconhecemos que temos verdades especiais. Reconhecemos que os 144 mil estão em formação. E estamos fazendo festa nas nossas orações. Orações como banais, repetitivas, simplórias. Entregue a sua vontade todos os dias, com lágrimas, com súplicas, com as promessas de Deus memorizadas na sua mente, no seu coração, crendo que se Ele prometeu, Ele vai fazer. Vamos avançar. Onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão à sua vontade, onde o coração se lhe acha rendido e as afeições nele concentradas, aí existe fé. A fé que opera por amor e purifica a alma, porque por esta fé o coração é renovado à imagem de Deus. Senhor, eu não quero mais te desonrar. Pai, eu quero honrar o teu caráter. Eu quero fazer parte desse exército. Purifica o meu coração, tira essa mancha, tira essa tendência maligna que eu tenho. Chore com Deus, queridos. Lute em oração. Sem o processo transformador, que só pode ocorrer pelo poder divino, as propensões originais para pecar permanecem no coração, com toda a sua intensidade, para forjar novas correntes, para impor uma escravidão que jamais poderá ser rompida pelo poder humano. Se você não entrar nesse processo transformador, tudo que foi pregado aqui sobre família, sobre alimentação, sobre relacionamento, vai continuar sendo uma teoria para você, porque você já ouviu isso antes. Quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder para viver a vida de Cristo. A única defesa contra o mal é Cristo habitar na carne, ou seja, no coração nosso, mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos hábitos maus. Podemos, por tempos, separar-nos de Satanás. Mas sem uma ligação vital com Deus, sem uma ligação diária, sem uma entrega da vontade com toda súplica e choro, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, achamos-nos a mercê do inimigo e havemos, afinal, de fazer-lhe a vontade. Se não houver essa entrega completa, firmai hábitos de devoção. Cada manhã dedicai-vos, alma, corpo e espírito, a firmar hábitos de devoção, de entrega da vontade. Conte a Deus, fale com Ele. Senhor, a minha vontade, as minhas escolhas são tuas. O que queres que eu faça? Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, nossa vontade emerge em sua vontade, nosso espírito torna-se um com o seu espírito, nossos pensamentos serão levados cativos a Ele, vivemos sua vida. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Abra uma Bíblia comigo em Romanos 8:1. Nós estamos chegando ao fim e vamos entrar no 7º dia. Romanos 8, verso 1. O capítulo 7, nós sabemos que é aquela luta da carne com o espírito. O capítulo 7 termina: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E o capítulo 7 ainda responde: dou graças a Jesus Cristo.
porque é Ele quem me livra deste corpo de morte. E aí entra o capítulo 8, que diz bem assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam o quê? Queridos, portanto, agora o quê? Agora que eu entendi quem eu sou. Agora que eu estou reivindicando a palavra de Deus como promessas vivas, poderosas, para destruir a minha natureza carnal e terrena, corrompida. Agora que eu estou entregando a minha vontade diariamente, Senhor, eu não quero mais escolher, eu quero fazer a tua vontade, escolha para mim o que queres que eu faça. Agora que eu entendi esse processo, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não estão andando segundo a carne, mas estão andando segundo o Espírito. Promessa, palavra, leitura, oração de entrega diária. Agora, não há mais condenação para esses que estão em Cristo Jesus. Queridos, prestem atenção no que eu vou ler agora. Por favor, me deem mais alguns minutos. Muitos sentem que suas falhas de caráter lhes tornam impossível atingir a norma que Cristo erigiu. Talvez, eu acredito que esse seja o nosso caso. Todavia, tudo que essas pessoas têm a fazer é humilharem-se a cada passo sob a poderosa mão de Deus. Cristo não avalia o homem pela quantidade de trabalho que faz, mas pelo espírito com que o trabalho é realizado. Quando Cristo vê homens levantando o fardo, tentando levá-lo com humildade de espírito, desconfiados de si mesmos e com a confiança em Deus, o que ele faz, queridos? Ele acrescenta ao seu trabalho sua perfeição e suficiência, e o mesmo é aceito pelo Pai. Somos aceitos no amado. Os defeitos do pecador são cobertos pela perfeição e plenitude de Cristo, justiça nossa. Aqueles que com sincera vontade, com o coração contrito, apresentam humildes esforços para viver de acordo com as exigências de Deus, são vistos pelo Pai com compaixão, com amor e ternura. Ele os considera como filhos obedientes e a justiça de Cristo lhes é imputada. Deixa eu traduzir isso para vocês. Quando vocês entram na vida da fé, da forma que nós estudamos, entregando tudo a Deus, Cristo se coloca na nossa frente e diz assim: Pai, não olhe mais para o Wagner. Ele entrou na batalha. Ele está na luta, Pai. A minha justiça é dele. Agora, hoje, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, a justiça de Cristo é a que o Pai quer. O Pai não quer a nossa justiça. Quando nós entramos na batalha, Cristo é a nossa justiça. Cristo em nós, a esperança da glória. Neste momento, não há condenação para esses que estão escondidos em Cristo Jesus. É por isso que o ladrão lá na cruz não precisou descer da cruz para guardar sábado, para mostrar, devolver de repente tudo que ele tinha roubado, para pedir desculpas a quem talvez ele tinha assassinado parentes, não sei. Ele não precisou. No momento em que ele olhou para o Filho de Deus, e foi um processo, a cruz foi um processo de 6 horas,
Ao momento que ele foi vendo as pessoas que estavam aos pés de Cristo, ao tempo que ele foi ouvindo as palavras de Cristo, chegou um momento que, ao invés de, junto com o outro ladrão, acusar a Cristo, ele passou a defender o Filho de Deus. E aí, ele virou para Jesus e disse bem assim: Senhor, tem como o Senhor me levar para o céu? Foi assim que ele fez? Senhor, teria como eu ter uma vaguinha lá na eternidade com o Senhor? Eu já entendi quem é o Senhor. Eu estou vendo aqui as pessoas reconhecendo as tuas palavras são lindas. Foi assim que ele fez? Ele falou assim: olha, Senhor, lembra-te de mim. Eu não sou digno. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus virou para ele e falou bem assim, na cruz, pendurado, sangrando, cheio de dor. O pai estava perto dele porque o pai escureceu tudo para ficar perto de Jesus. Porque se o pai viesse na claridade, todo mundo seria fulminado. Então o pai escureceu tudo, do meio-dia às 3 horas, desceu ali com seus anjos perto da cruz, mas Jesus não estava, não podia vê-lo ali. Não podia senti-lo. O pai teve que se esconder de Cristo por um momento, mas ele estava perto. Mais perto do que nunca ele estava. Nesse momento que Cristo era maldito por mim e por você, neste momento ele vira para aquele ladrão e fala bem assim: eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Talvez nós estejamos precisando hoje ouvir essas palavras. Talvez nós precisamos hoje, depois de compreender esse processo, se jogar aos pés de Cristo e falar: Senhor, lembra-te de mim. Queridos, Cristo está ansioso para dizer: eu te digo hoje, agora, estarás comigo no paraíso. E amanhã, quando você se jogar de novo no chão: Senhor, a minha vontade é tua, reclamar as promessas, andar em espírito, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E assim o cristão vai crescendo de glória em glória. O cristão vai crescendo de fé em fé. E assim Deus formará um exército poderoso que vai seguir a Cristo por onde quer que ele for. E Cristo vai chegar para o Pai e falar assim: Pai, aqui está, estes que tu me destes. Eles confiaram, eles se entregaram. Eles estão aqui, Pai. Queridos, no Testemunhos, volume 8, Ellen White, no capítulo Deus pessoal, ela fala bem assim: olha, não há glória maior, não há presente maior do que nós contemplarmos novamente a face do Pai. Não há. Agora, se Deus é amor, quem está mais ansioso? Pensem comigo. Se Deus é plenamente amor, se o Pai é plenamente amor, quem está mais ansioso para nos abraçar? Somos nós a Ele ou Ele a nós? É claro, queridos. Último dia. Vamos finalizar. Abram comigo em Jó, capítulo 29. Jó, capítulo 29. A Bíblia diz que Jó era perfeito, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Jó foi provado ao extremo. Vocês conhecem a história. Capítulo 29, Jó, ele vai dizer o seguinte, preste atenção nisso. Então Jó continuou sua parábola e disse: se eu tivesse como em meses passados,
como nos dias quando Deus me preservava. Jó começa a lembrar da sua vida passada. Quando sua candeia brilhava sobre a minha cabeça, e quando pela sua luz eu andava através das trevas. Como eu fui nos dias da minha juventude. Quando o quê? Quando o segredo de Deus estava onde? Sobre o meu tabernáculo, diz a minha linguagem. Quando o segredo de Deus estava sobre o meu tabernáculo. Ele está lembrando dessa época. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Quando os meus filhos estavam ao meu redor. Quando eu lavava os meus passos com manteiga e a rocha me derramava rios de óleo, quando eu saía através da cidade até o portão, quando eu preparava meu assento na rua. O que acontecia quando ele fazia isso? Os homens jovens me viam e se escondiam, se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham de pé. Os príncipes continham falar e punham a mão sobre a boca. Os nobres, quando viam Jó passando, ficavam quietos, e sua língua se prendia ao céu da boca. Quando o ouvido me ouvia, então me abençoava. E quando o olho me via, dava-me testemunho. Queridos, vocês observaram quando Jó caminhava pelas ruas, a ação das pessoas, o respeito, a bênção que ele recebia, o jovem, os idosos se levantavam e ficavam de pé, os príncipes colocavam a mão na boca. Vocês querem saber qual vai ser o resultado de quando Deus tiver um povo que esteja vivendo essa vida aqui, que nós acabamos de estudar, se entregando dessa forma? Vocês querem saber o resultado? Leiam comigo a continuação. O que Jó fazia para que toda a sociedade o respeitasse? Diz assim: porque eu livrava o pobre que clamava, e o órfão, e aquele a quem não tinha ninguém para ajudá-lo. A bênção daquele que estava pronto para receber vinha sobre mim. E eu fazia com que o coração da viúva cantasse em alegria. Eu punha a justiça sobre mim, e ela me vestia. Meu julgamento era como um manto e um diadema. Eu era olhos para o cego, eu era pés para o coxo. Eu era um pai para os pobres. A causa que eu não conhecia, eu examinava. Eu quebrava as mandíbulas do perverso e arrancava a presa de seus dentes. Então eu dizia: morrerei no meu ninho e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz estava espalhada pelas águas e o orvalho permanecia toda a noite sobre meu galho. Minha glória estava fresca em mim e o meu arco se renovava na minha mão. A mim, verso 21, os homens davam ouvidos e esperavam e faziam silêncio pelo meu conselho. Depois de minhas palavras, eles não falavam novamente. O meu discurso caía sobre eles. E esperava por mim como pela chuva, e abriam a sua boca amplamente como a chuva serôdia. Por que isso aconteceu com Jó? Por que ele tinha todo esse respeito da sociedade? Daniel Baranov citou hoje na pregação dele. A religião pura e verdadeira para com o Pai é o quê? Cuidar das viúvas, ajudar os órfãos, os pobres, aconselhar com sabedoria. Quando Jó tinha o segredo de Deus sobre ele, Jó
viveu essa vida. Mas o que é o segredo de Deus? Colossenses 1, verso 26 e 27. O mistério que estava oculto desde todos os séculos e gerações, mas agora é manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é o quê? Este era o segredo de Deus que estava sobre Jó. Este é o mistério de Deus, Cristo na carne pecaminosa, santificando, trazendo novamente, fazendo esse milagre de restaurar o Wagner e a todos que quiserem se entregar a Ele, para que este mistério seja manifesto ao mundo com essas obras que estão descritas no capítulo 29 de Jó. Não haverá debates de doutrinas, não haverá busca por superioridade, não haverá busca por domínio. Cristo em nós, chuva serôdia, o mundo será impactado, porque o mundo vai estar de cabeça para baixo. Enquanto o mundo está de cabeça para baixo, o povo de Deus, cheio de Cristo, será instrumento nas mãos do Pai para levar o seu amor. As pessoas estarão preocupadas consigo mesmo, enquanto os filhos de Deus estão preocupados consigo mesmo, estarão ajudando ao próximo, estarão socorrendo, estarão tratando, estarão cuidando, estarão alimentando, tirarão o seu próprio pão e darão a outros, tirarão as suas próprias vestes e darão a outros, e quando receberem uma injúria, pode bater do outro lado. Queridos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos proteja, nos guarde, nos ilumine, para que verdadeiramente, queridos, a cada dia, nós desejemos, nós busquemos por esse mistério de Deus, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? A Abigail vai cantar um louvor agora. Enquanto ele estiver cantando, se você já fez essa entrega para Deus, permaneça em oração. Se você já entendeu esse processo e já está na luta, e já tem batalhado dessa maneira todos os dias, permaneça em oração, sentado. Mas se você ainda não entrou nessa batalha, se você ainda não tinha entendido algum aspecto dessa batalha, e você ainda não compreendeu essa batalha, eu queria te convidar aqui à frente. Eu vou estar de joelhos enquanto a Abigail canta. Eu gostaria de orar junto com você. Para que a partir de hoje, você publicamente decida combater o bom combate da fé.